Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio e hoje Hoje nós vamos começar a fazer uma análise e reflexão sobre a língua. Para a gente começar hoje, o que eu vou fazer com vocês? Vou ler um texto do Jô Soares. O Jô Soares tem uma pitada aí de humor, escreve bons textos, escreveu bons textos de uma maneira bem humorada. E esse texto ele tem um título muito interessante. O texto começa assim, pense comigo. Português é fácil de aprender, porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Então, olha, vocês vão ver aí uma ironia. Português se escreve exatamente como se fala. Esse é o título. Quando ele começa a escrever, olha que coisa linda. Ele começa assim, pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre que se escreve algumas palavras. Como é que se escreve algumas palavras? Em português, não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida. Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Então, olha só, gente, de maneira com humor, ele trouxe esse texto. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão fazer aí uma análise linguística e ver qual é a diferença que está havendo nessas palavras que ele colocou aí entre a pronúncia e a escrita. A gente fala de um jeito e escreve de outro jeito, segundo a norma culta. É que o Jô Soares ele escreveu as palavras como elas são pronunciadas no Brasil e não como são escritas. Então, esse texto aí tá cheio de erros, mas são erros propositais. Por quê? Porque ele resolveu colocar aí do jeito que a gente fala. Então, às vezes ele coloca assim, o português, ele não colocou o português, ele colocou o. Por que ele colocou o? Porque muitas vezes na fala a gente troca o pelo u. Então no lugar de o, a gente fala u. Pausa o vídeo e faça uma análise sobre esse texto. E depois que você analisar, você vai aqui ver comigo para ver se você acertou aí essas análises, né? Beleza? Então, retornando agora para o vídeo, eu vou fazer algumas reflexões com vocês. Olha só, a letra O, ela se torna muitas vezes em U. Então, por exemplo, eu vou pegar uma palavra que não tem no texto. Bolo, escreve com O, mas a gente fala bolo com O. A gente não pronuncia bolo, a gente fala bolo. Ele comeu o bolo, fica com som de U. A palavra carro, muitas vezes quando a gente fala rapidamente, a gente fala carro. Meu carro quebrou, carro quebrou. Então, o O se torna U. No texto você vai identificar as palavras que eram escritas com O, mas ficou com som de U. Uma outra coisa é que às vezes a letra E fica com som de I, o E tem som de I. Exemplo, sem contar com as palavras do texto. Carne. Eu falo, eu gosto muito de carne. Carne. Ninguém fala carne, eu gosto de carne. Não, eu gosto de carne, com I. Em muitas regiões do Brasil, a gente fala carne. Fábio, mas na minha região fala com E. Beleza, mas ele brincou aí com essas variações linguísticas. Um outro exemplo, se eu falar cheque. Nem tem cheque hoje, né? Mas cheque. Então, a gente escreve com E, mas fala I. Uma outra palavra, leque. Leque. Escreve com E e fala I. Então, é uma outra variação linguística. De E para I. Primeira variação linguística foi de O para I. Escreve com O, mas na fala é diferente. Depois, ainda tem outras duas variações linguísticas. A primeira é, quando uma palavra ela termina com S, mas esse S tem que ser tônico. Mês, vocês, nós, tem que ser uma palavra tônica. Geralmente tem acento. A gente fala com o I antes do S. Então,
que mês é hoje, muitas vezes soa assim, ó. Que mês é hoje? Que mês é hoje? A gente coloca um I ali antes do S. E é lógico que os alunos vão escrever também de maneira incorreta muitas vezes. Se eu digo assim, ó, você chega lá na sala e fala para os alunos, ó, vocês fizeram a tarefa, vocês fizeram a tarefa, esse E fica com som de I. Vocês fizeram a tarefa. Então, quando uma palavra termina com S, S tônico, uma sílaba tônica, neste caso, a gente tende a pronunciar com I. Então preste atenção em palavras que terminam com S tônico, com uma vogal, uma sílaba tônica ali, que termina em S, essa sílaba tônica. Uma outra palavra é a palavra nós. Muitas vezes a gente fala, os alunos falam assim, ó, nós fizemos tudo, nós, ou então é nós. Esse nós, em vez de falar nós, é um fenômeno linguístico totalmente comum. E, gente, pasme, é até aceitável, porque se a gente diz mês, se a gente diz vocês, qual o problema de dizer nós? O nós sou estranho e o mês não sou estranho? É uma reflexão aí para a gente fazer a respeito da língua. Então, o S, muitas vezes, você coloca um I antes do S. E um outro fenômeno linguístico diz respeito às palavras que terminam em Z, e sejam palavras fortes, geralmente substantivo e verbo. Então, por exemplo, a palavra paz. Paz, com Z. A gente fala assim, às vezes, para uma pessoa, me dá um pouco de paz, me dá paz. Eu preciso de paz. Aí ficou o substantivo pais, o plural de pai, pais. Meus pais são separados, meus pais. E a gente pronuncia a palavra paz da mesma maneira. A gente coloca um I antes da letra Z, então fica assim, ó, paz. O verbo fazer, por exemplo, ó, ele sempre faz bagunça, ele faz bagunça. Aquele aluno faz bagunça. Esse Z, a gente coloca um I ali na pronúncia, ele faz. Nós que trabalhamos com a língua, com o idioma, nós precisamos conhecer esses fenômenos linguísticos. E o Jô Soares, nesse texto, ele brinca com isso. Eu queria que você identificasse. Então, no vídeo de hoje, o que eu fiz? Eu quis trabalhar alguns fenômenos linguísticos. Na escrita, mostrando a diferença entre escrita e fala de algumas regiões do Brasil. Primeiro, E para I, O para U. S, você coloca um I antes. O Z, você coloca um I antes também. Então, hoje, eu trabalhei esses 4 fenômenos linguísticos. Analisem o texto e vê aí quais foram essas variações linguísticas aí que o Jô Soares quis trazer para nós, né? Nos próximos vídeos eu vou trazer outras variações linguísticas também, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos e boa reflexão linguística. Até!